Ainda não preciso desses acessórios. Um dia, quem sabe. Boa noite, meus irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 23. Salmo 23, um clássico. Talvez o texto mais conhecido de todas as escrituras aí, né? Toda a Bíblia. Se você tem algum contato com a igreja católica, eu peço para que não fique mudando muito o microfone. Pode, do jeito que começou, a gente vai até o final, senão eu fico prestando atenção e aí eu vou me perdendo também. Até igreja católica, igreja protestante, alguém que tem algum contato com a Bíblia, provavelmente você já ouviu, sabe falar de cor alguma coisa do Salmo 23, mas a gente tem muita coisa para aprender e tem algumas coisas que a gente vai esquecendo no meio do caminho e eu peço para que Deus venha a nos resgatar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós podemos descansar por isso, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha nos visitar mais uma vez essa noite. Continue, ó Deus, a tornar eficaz, ó Pai, e viva a Tua palavra. Que o Senhor me use, ó Pai, mesmo limitado, ó Pai, da maneira que eu sou, e que nós possamos crescer, ó Pai, como povo de Deus, como Teu rebanho. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, a minha mãe, ela sempre trabalhou fora e ela não tinha muito tempo para preparar as coisas da forma como ela gostaria. E eu sei que ela não está ouvindo isso, então não tem nenhum problema, porque eu sei que isso é uma coisa que machuca muito quando eu falo, quando eu toco. Ela sempre pensa, nossa, eu poderia estar mais presente, né, na infância de vocês. E teve uma fase que ela me apresentou, ela fez uma janta, e ela, na minha época, não era tão comum. Ela fritou aquele steak de frango. É um nugget gigante, né? E, quando eu comi aquilo a primeira vez, eu achei que aquilo era a melhor coisa do mundo. Eu falei, mãe, isso é muito bom. Você pode fazer isso para sempre, que eu vou amar sempre esse stick de frango. E ela levou um pouco a sério essa questão. Eu acho que era uma coisa extremamente prática para ela. E eu fiquei mais ou menos umas boas 2, 3 semanas até acabar aquela caixa comendo no almoço arroz, feijão e stick de frango. E chegava à noite, era a mesma coisa, aquele nugget de frango gigante, enorme. E eu já não aguentava mais olhar para aquele negócio de frango toda noite. E eu fiquei muitos anos, falei, mãe, pelo amor de Deus, não faça mais isso, não compre de novo, porque eu não amo mais da mesma forma o stick de frango como eu comi da primeira vez. Infelizmente, acontece muito o mesmo sentimento, a mesma relação com alguns textos da Bíblia. Se a gente for conversar aqui do Salmo 23, igual eu falei, se a gente fizer um campeonato bíblico aqui, todo mundo sabe, pelo menos um versículo do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se a gente for em qualquer lugar do país, provavelmente a gente vai ouvir alguma coisa parecida. Mas esse salmo é extremamente profundo. É um salmo, assim como tantos outros textos que às vezes nós levamos, né, de uma maneira um pouquinho mais acostumada, e nós esquecemos de analisar como Deus foi misericordioso, como Deus foi bondoso em entregar mais uma porção da sua revelação através da palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva para junto às águas de descanso. Aqui na sua Bíblia deve estar falando que esse é um salmo de Davi.
E Davi, logo no começo, ele faz duas declarações tremendas. Primeiro, o Senhor é o pastor. Davi era pastor de ovelhas. Se nós analisarmos um pastor falando sobre pastor, a gente poderia pensar que ele vai apresentar o salmo na perspectiva do pastor. Mas pelo contrário, ele apresenta o salmo na perspectiva da ovelha. Já me foi perguntado aqui, mas pastor, por que existe essa imagem tão forte da ovelha na Bíblia? A gente passou bem rapidinho hoje de manhã pelo livro do Gênesis, e não existe uma versão selvagem da ovelha. Desde da saída do homem para o jardim, a ovelha é um dos primeiros, o primeiro animal que é mostrado como domesticado. A ovelha ela é totalmente dependente do pastor. A ovelha ela não tem nenhum instinto de sobrevivência em si. Ela não realiza grandes migrações para procurar comida. Ela não tem um instinto para achar fontes poderosas de água ou coisa parecida. A vida da ovelha depende totalmente do pastor. E olha a frase que Davi fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou, como a NVI traduz, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho sentido falta. E a partir do momento que de nada eu tenho sentido falta, eu posso repousar até mesmo nos pastos verdejantes. Por quê? Ali onde Davi cresceu, Oriente Médio, essa parte, é uma parte extremamente árida. Não existe pastos verdejantes onde Davi morava. Davi era pastor de ovelhas. Ele caminhava vários e vários quilômetros para achar bons pastos. E ovelha é um animal insaciável. Biologicamente falando, a ovelha ela não fica tranquila. Se você coloca uma ovelha num pasto verde, ela não fica à vontade, ela não descansa. Ovelha é totalmente insaciável. Só que olha como Davi nos apresenta. Se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. A minha natureza é transformada. Eu posso descansar no pasto verdejante. Eu não sei se Davi era muito acostumado com o Discovery Channel, mas não existe fonte de água tranquila no deserto. Todos os predadores, todos os animais que atacariam as ovelhas, eles ficam próximos da onde? Onde tem água. Uma hora uma presa vai parar ali. Não existe um lugar de paz para a ovelha próximo da água, a menos se nós sabemos quem é o nosso Senhor. A base da relação apresentada é: se o Senhor é o meu pastor, eu posso falar que de nada eu tenho sentido falta. E essa é a pergunta que está sendo feita para mim e para você. A mesma pergunta que Davi conseguiu afirmar lá: olha, eu posso dizer isso. O Senhor é meu pastor e eu estou tranquilo. Eu posso repousar no pasto verdejante. Eu posso ficar muito tranquilo em águas de descanso. Mas e eu e você? Eu falo que uma das marcas da nossa geração é a eterna insatisfação. Nós não somos pessoas satisfeitas. E eu acho que isso implica no que nós estamos conversando sobre o pastoreio do Senhor. Nós somos extremamente insatisfeitos. Nós não estamos satisfeitos com o nosso carro, nós não estamos satisfeitos com a nossa família, nós não estamos satisfeitos com os nossos relacionamentos, nós não estamos satisfeitos com a nossa igreja, nós não estamos satisfeitos com o nosso país, nós não estamos satisfeitos em nada. E isso gera o outro sentimento. Nós nunca conseguimos descansar. Nós estamos eternamente na busca de alguma coisa. Nós somos eternamente insaciáveis. Nossa vida não tem nenhum objetivo. Se eu tô calmo, tem alguma coisa errada. Não, tenho que trocar esse carro. Tenho que fazer um outro curso. Não. Quando que meu filho vai ser bom o suficiente?
Quando ele ganhar mais do que você? Quando que a sua esposa vai estar à altura da esposa que você espera? Nós somos eternamente insatisfeitos. E, meus irmãos, uma coisa mais complicada para a gente entender essa relação. Essa é a proposta do diabo para a sua vida. Desde lá do jardim, a técnica do diabo qual que é? O Senhor não dá aquilo que você precisa. Foi assim que Adão e Eva caíram lá no jardim. Olha, vocês estão diante de um paraíso. Tudo é perfeito. Só que vocês precisam de mais. Deus não dá o suficiente. E Adão e Eva caíram. E conosco não mudou nada. Nós ainda estamos diante da mesma situação. E todo dia o diabo vem com a mesma opção. Olha, gente, eu acho que Deus não está dando o suficiente para vocês. Vocês precisam de mais. Vocês precisam consumir mais. Vocês precisam correr atrás de novos objetivos. Vocês precisam de uma casa maior. Vocês precisam de um carro maior. Afinal, fulano na igreja comprou. Beltrano na igreja está fazendo inglês, alemão, francês. A gente precisa de cada vez mais. E quando que a gente vai descansar no pasto verdejante? Nunca. Quando que a gente vai ficar em paz nas águas de descanso? Nunca. Porque a nossa vida não é regida pelo cuidado do pastor. A grande realidade é que nós não queremos ser ovelha. Nós queremos ser o pastor. A gente acha que sabe conduzir a coisa da forma mais adequada. A gente acha que sabe colocar os passos de cada vez. Mas, na verdade, a gente vive eternamente insatisfeito. Hoje nós somos eternamente insatisfeitos com o nosso corpo. A gente vive uma ditadura da moda, uma ditadura da beleza, uma ditadura dos estilos. Isso está dentro da nossa casa. Falei ontem com os adolescentes, o Brasil é o segundo país com maior número de cirurgias estéticas. Olha, a gente divide em 10 vezes sem juros ainda. Não tem problema. Então nós somos eternamente insatisfeitos. Eternamente insatisfeitos com os nossos resultados. A gente sempre busca mais, mais e mais. Até que chega uma hora que acho que Deus deve olhar e falar assim, eu acho que você é o Senhor da sua vida mesmo. Eu acho que eu não sou o seu pastor. E quando a gente busca um exemplo de alguém plenamente satisfeito, eu não consigo olhar para outro exemplo a não ser o exemplo de Cristo. Depois de 40 dias no deserto, passando fome, sede, o diabo faz a mesma proposta que ele fez lá no jardim e que ele faz para mim e para você todo dia. A sua vida, Jesus, não é boa o suficiente. Faz um banquete, faz alguma coisa aí, dá uma melhorada, dá um upgrade. E Jesus fala, não, eu estou tranquilo. E o que espreme o coração de Jesus quando ele está no meio do povo? Mateus 9,36. Ele olha para o coração deles e fala, eles são como ovelhas que não têm pastor. Ele não fala, olha, eles são aleijados, olha, eles são pobres, olha, eles precisam... Não. Eles são pessoas que estão totalmente perdidas, andando de um lado para outro. Esse é o jovem rico, esse é o paralítico de Cafarnaum. Todas essas pessoas, Jesus coloca na mesma situação. Pessoas que ainda não entenderam que existe um pastor. E ele quer pastorear vocês. E nós seguimos ainda. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto da água de descanso. Ele me refrigera a alma e guia-me pelas veredas justas, as veredas da justiça. Então, olha só. Se você quer saber como ter uma alma refrigerada, uma alma reconstruída, o próprio Davi já fala no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você quer conhecer qual o caminho justo? Qual o caminho correto? É simples. Conheça a palavra de Deus. Ela vai restaurar a sua alma. Não vai ser o pastor físico, né? Eu, não o Senhor. Não vai ser o psicólogo, não serão... Tudo isso auxilia. Mas conheça a palavra
de Deus, ela é refrigério para a alma. Por quê? É na palavra de Deus que eu sei quem eu sou. Muito do que a gente falou aqui, olha, nós somos pecadores, nós gostaríamos de fazer e nós não conseguimos, eu sou falho. Tudo isso eu aprendo onde? Na palavra. Quanto mais eu conheço quem eu sou, mais eu entendo quem Deus é. E mais eu fico com a alma tranquila. Eu não preciso lutar pela perfeição, porque eu não vou alcançar isso. Eu não preciso viver uma vida atrás de uma aparência que eu não vou conseguir manter. Por quê? O Senhor é meu pastor. Ele me guia pelo caminho da justiça. Ele me guia por uma vereda justa. E esse caminho é secreto? Não. Capítulo 19, versículo 7 já falou. Ele revela isso aos simples. O caminho de Deus, a passada de Deus, é tranquila, é calma. O que é complexo é o sistema religioso. O que normalmente se torna complexo são as coisas que nós queremos que aconteçam. Mas como Jesus fala, vocês estão cansados e sobrecarregados dessas coisas? Pode jogar em mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se para você é um peso vir na igreja, para você é um peso ler a palavra, para você é um peso se relacionar com outras pessoas em intimidade, tem alguma coisa errada. Talvez a gente não tenha entendido a premissa. O Senhor talvez ainda não seja o pastor da nossa vida. Por quê? Por quê? Qual que é a função? Por que que Deus nos guia dessa forma? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Como eu falei, o cuidado do rebanho é de total responsabilidade do pastor. E assim como quando a gente vê uma criança muito mal educada, qual a primeira coisa que a gente fala? Ô menino, tua mãe não te deu educação? Seu pai não te educou? A situação é a mesma. Quando eu não entendo, quando eu não vivo como uma ovelha do meu pastor, quem é envergonhado não sou eu. Quem é envergonhado é o próprio nome do Senhor. E aí eu pergunto para você, como você tem vivido a sua vida? Nós estamos vivendo os números mais altos de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e uma série de coisas. Eu sei que existem uma série de problemas psicológicos, psiquiátricos que desencadeiam essas coisas, mas nós precisamos aprender a descansar no nosso Deus. Ele me guia por amor ao seu nome. Ou seja, quando o rebanho é satisfeito, quando o rebanho é bonito, quando o rebanho é vistoso, o nome de Deus também é glorificado. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a se relacionar de uma maneira leal e digna com Deus. E onde que a gente vai aprender isso? Dentro da igreja? Ajuda um pouco. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas está aqui, ó. A gente precisa ler, a gente precisa se deleitar, aprender a caminhar na vereda da justiça. Dessa forma, nós estaremos plenamente satisfeitos. Como que Jesus pregava? Qual que era a diferença de Jesus para os fariseus? Quando olhavam para ele e falavam assim, ó, ele vive, ele prega como quem tem autoridade. Ele não quer impor nenhuma regra diferente para a gente. Ele tem autoridade. E quando nós vivermos aquilo que nós gostamos de falar, assim, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Existe muito mais coisa na palavra de Deus do que o que eu e você podemos definir. A gente estava conversando entre os jovens, eles falaram, gente, às vezes a gente não acredita. E essa é a grande realidade, a gente não acredita no poder da palavra. A gente não acredita, muitas vezes, no evangelho que a gente prega. A gente não acredita em transformação de vida. A gente não acredita que a gente pode ser realmente plenamente satisfeito só naquilo que Deus tem para nós. A mentira do diabo é que você precisa viver uma vida de sexo fora do casamento, você precisa viver uma vida de ostentação, de coisas que você não precisa. E a gente continua, dia após dia,
caindo nessas besteiras. A gente precisa estar apegado na palavra, para a gente poder entender e poder responder ao mundo da mesma forma que ele nos questiona. E ele pode olhar e falar assim, eu quero viver essa vida. Uma vida de plenitude, uma vida de satisfação. Não é uma vida que não acontece coisa ruim. Porque a gente pode seguir no texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O nada me faltará, que a gente falou no primeiro versículo, é realmente nada vai lhe faltar. Você está plenamente satisfeito, mas você vai passar pelo vale da sombra da morte. E o que é mais interessante, foi o Senhor que conduziu para o vale da sombra da morte? Não. Por onde que o Senhor conduz? Para o pasto verdejante, para as águas de descanso. Mas se eu quiser caminhar no vale da sombra da morte, Ele não vai impedir que isso aconteça. Por mais que exista o pasto verdejante e água de descanso, eu e você muitas vezes tentamos caminhar pelo outro caminho. E o Senhor permite? Permite. Mas o Senhor é rico em bondade e misericórdia. É nesse momento, no vale da sombra da morte, que olha a palavra que Davi traz. Eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Pode ser uma mudança simples, mas o salmista muda da terceira pessoa do singular para a segunda pessoa do singular. Ele me conduz, ele me leva. Agora, quando a coisa aperta, tu, Senhor, está comigo. Eu não preciso temer mal nenhum. Então, meus irmãos, a gente gosta muito de apontar, de criticar. Às vezes você está ouvindo essa palavra e está vindo um monte de gente na sua cabeça, né? Ah, fulano devia estar ouvindo isso. Beltrano devia estar ouvindo isso. Vou passar o link no YouTube porque essa pessoa tem que ouvir isso. Não. Deus quer que você ouça isso. Faz uma faxina na sua vida. Às vezes você está andando pelo vale da sombra da morte porque você quer. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de servir ao Senhor. Eu estou cansado de viver uma vida satisfeita. Eu quero meter o pé. Eu quero ver até onde Deus vai deixar quieto. Até nesses momentos, meus irmãos, Deus está do nosso lado. Mas como que Ele lida com a gente? A sua vara e o seu cajado me consolam. Vara e cajado não é para alisar a ovelha, é para dar bordoada, para conduzir. É usado também, bordoada também é coisa dos mais velhos. É usado para defender o rebanho, sem dúvida. Você está ali andando no vale da sombra da morte, você pode não estar vendo o que está acontecendo. Deus está cuidando para que você continue nessa situação. Mas quando você cair na real, eu posso garantir que não vai ser às vezes com carinho, não vai ser aquela coisa do amor e dor. Não, às vezes deixam marcas profundas na nossa vida. E essas marcas vão continuar sendo marcas. Mas Deus continua do nosso lado. Deus não nos rejeita. Se fosse assim, meus irmãos, eu não sei o que seria da minha vida. Eu já tomei várias cajadadas, várias bordoadas e já fui conduzido aí de várias formas para o retorno no rebanho. Isso acontece comigo todo dia. Várias vezes eu quero andar pelo vale da sombra da morte. Não é, uma fase da minha vida. Existem esses momentos? Existem. Existem marcas profundas desses momentos? Sem dúvida. Por quê? O Senhor ainda nos conduz. Nós somos o seu rebanho. Independente da forma que você quer viver, se você quer viver longe dele, Ele pode até permitir. Até o momento que Ele coloca a mão na situação. E quando o Senhor pesa a mão, as coisas não são tão tranquilas. Mas o salmista ainda usa uma palavra o quê? De consolo. Por quê? É melhor estar nas mãos amáveis do Senhor do que caminhar no vale da sombra da morte até o final. É melhor que Deus pegue, te realmente converta do seu caminho
realmente pare isso que você está fazendo na sua vida e te traga para perto novamente, do que você seguir de maneira negligente pelo vale da sombra e da morte. E aí tem uma imagem linda que o salmista conclui esse salmo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No Oriente Médio, até hoje, existe uma situação extremamente arraigada na cultura com relação à hospedagem. Se a gente olhar na Bíblia, Abraão hospeda homens estranhos, que no caso depois eles vão saber, né, que são os anjos, tal. O próprio Ló também hospeda homens dentro da casa dele. Jesus critica o fariseu porque não o recebe da maneira como deveria ser recebido. Então existia uma cultura que o beduíno, ou o caminhante, o árabe, o próprio bom samaritano, a gente vê essa situação, quando alguém se responsabilizava pela hospedagem da outra pessoa, ele era extremamente responsável pela vida da pessoa. Então, além da alimentação, segurança, todo o cuidado, uma série de ritos que eles faziam, a pessoa precisava cuidar da estadia daquela pessoa. E olha a imagem que Davi traz. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando nós estamos com o Senhor, quando nós entramos na presença de Deus, o Senhor me coloca de segurança, me coloca em segurança de uma tal forma que eu sento na mesa com os meus inimigos. E o Senhor me coloca num lugar de honra. Ele unge a minha cabeça. Eu não vou viver de migalha. A gente tem essa imagem. Ah, não, se eu não viver uma vida capitalista, uma vida atrás de comprar, de ganhar, de viver, de ser o melhor dos melhores, ser o... Vou usar uma expressão aqui. Ser o grande, o melhor de todos. Eu vou viver o quê? Na miséria. Eu vou viver totalmente... É totalmente o contrário. Olha a imagem. Se eu vivo totalmente satisfeito no Senhor, se eu vivo como uma ovelha do Senhor, quando eu entro na presença do Senhor, eu estou em segurança total. Por quê? Eu não vivo esses valores. Eu não preciso ser chamado o reverendo, o doutor, Não. Eu sei quem forma a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso desses eventos externos para que as coisas aconteçam. Então o Senhor me coloca o quê? Diante dos meus inimigos. A segurança está na mão dele. Não está no seu controle. Não está na sua necessidade de aceitação. Não está nas coisas que você vai fazendo e buscando para que A ou B lhe aceite. Eu estou com o Senhor. E eu não vivo de migalha. Eu não vivo uma vida miserável. Eu não vivo pobre e paupérrimo. Pelo contrário, eu vivo em abundância. Isso é abundância financeira. A gente tem vários exemplos na Bíblia que isso acontece. Mas é uma vida em abundância. Jesus falou o quê? Eu não vim só para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. E é isso que eu acho que muitas vezes falta na nossa igreja. E eu creio que se Jesus olhasse nos nossos corações, eu acho que às vezes ele ia olhar e falar assim, olha, vocês ainda são ovelhas sem pastores. Vocês precisam viver a vida mais legal que pode ser vivida. Vocês já conhecem isso. Vocês precisam mostrar isso para as pessoas. Vocês precisam chegar de maneira empolgada, falar, olha, meu brother, meu amigo, minha amiga, minha sister, eu preciso te falar um negócio. Eu vivi uma vida, um projeto de vida que não valia a pena. Eu achava que eu ia ser muito feliz quando eu fosse médico, desde criança eu achava isso. Eu achava que eu ia ser muito feliz quando eu trocasse meu carro pequeno pelo meu carro grande. E eu troquei por um carro grande, troquei por um carro maior, troquei por um helicóptero. Mas isso não fez diferença nenhuma para a minha vida. Mas um dia eu conheci um cara. E ele se chama Jesus. E ele veio que nem uma carreta na minha vida.
Ele destruiu todas as minhas bases. Ele me colocou no pó. E ele começou a restaurar de uma maneira que agora eu vivo totalmente diferente. E eu precisava te falar isso. Só isso. Quantas vezes a gente já fez isso? Vou nem perguntar, né? A gente vai, segue a vida. A gente precisa viver essa vida pulsante. Não pensem que as pessoas que estão no seu entorno não se interessam pela sua vida espiritual. Ela pode não se interessar pela igreja, vir aqui, ficar sentado. Existem N coisas mais legais para fazer no domingo. E olha que coisa boa. Deus não te chamou para chamar as pessoas para a igreja. Deus te chamou para impactar a vida de pessoas. Eu estava falando com um dos líderes dos adolescentes. Eu falei, olha, uma coisa que tem mexido no meu coração. Eu não quero ser um pastor de eventos. Não quero ser um pastor de cultos. Eu quero ser um pastor de pessoas. E eu creio que é isso que vai diferenciar a nossa igreja. Nós precisamos nos importar com pessoas. Eu vejo um monte de banco vazio aqui. Eu não quero que isso seja cheio porque, nossa, vai encher, vai arrecadar, vai lá. Não, eu quero que vocês vivam isso. Não sou eu que quero. É o projeto de Deus para a vida de vocês. E se a gente não está vivendo nesse projeto, onde que a gente está caminhando? A gente vai esperar até quando? Para a gente começar o quê? A viver. Não vai ser o pastor que vai fazer isso, não vai ser o presbítero, quando mudar o conselho. Não. Vai mudar, vai entrar, vai sair. Deus não chamou o conselho, Deus chamou você. E olha que coisa linda. Depois de ser colocado na mesa dos inimigos, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha só, você está diante de uma mesa com inimigos. Quem que te persegue? Seus inimigos. Quando a gente está na mão do Senhor, quem que me persegue? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Olha que coisa linda. Jesus fala, olha, você vai ser perseguido. Se o pessoal perseguir o mestre, imagina o que não vão fazer com os discípulos. Você vai passar vergonha? Vai passar vergonha. Eu vi o pastor Lucas falando lá que tinha que fazer não sei o que lá, Jesus veio que nem uma carreta. Eu falei, o pessoal lembrou da carreta furacão lá, ninguém achou legal. Vai passar vergonha? Vai passar vergonha. Vai ser complicado. Eu passo por isso direto. Quando eu falo, eu sou engenheiro. Primeiro eu falo, sou engenheiro, né? Aí depois eu conhecendo a pessoa, não sou engenheiro nada, eu só tenho diploma só. Já trabalhei e tal, eu sou pastor. Mentira, não acredito, sério, isso é verdade. É assim, as pessoas, mas você não faz isso, você não faz isso, você rouba crente? Mais ou menos, tem gente que acha que é isso. Não é isso que eu faço. A gente precisa o quê? A coisa muda. A coisa muda. O que para você antes era uma barreira, uma coisa, não. Bondade e misericórdia de Deus, certamente vão seguir. 2 atributos de Deus que eu falei com o pessoal, está lá desde lá de trás já. Certamente me seguirão. E lembra da lei da hospedagem? Olha que coisa linda. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, todos os dias da minha vida. E tem um ditado que o pessoal fala que é grego, né? Não sei se é, que hóspede é igual peixe, né? Se passa de 3 dias, começa a feder já. Davi não montou o templo. Davi não falou assim, olha, vai ser muito bom, eu vou estar na mesa do Senhor e eu vou ficar no templo para sempre. Eu vou passar, olha, eu ouvi a palavra do pastor Lucas, eu acho que eu estava afastado. De segunda a segunda agora ele vai me encontrar na igreja. Eu vou estar aqui na igreja ativo e tal. Não. Casa do Senhor não é isso aqui. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um lugar, nossa, muito fera, eu amo, tal, a gente está aqui. Mas a casa do Senhor é... Onde que é a casa do Senhor? Olha aí, eu estou vendo um monte de gente fazendo assim, coisa bonita, vou treinar isso. Gente, uma discussão enorme lá, mulher samaritana e Jesus, onde eu devo adorar e tal. Vocês são morada de Deus. Deus escolheu habitar em vocês. Ele não quis o tabernáculo, ele não quis o templo feito por mãos de homem. Quando propuseram o templo, Davi, né, que faz essa
besteira, assim, entre aspas, ele fala, não, gente, eu não quero isso, eu sou o Deus do deserto, eu sou o Deus do relacionamento. Vocês não precisam vir em lugar nenhum para me encontrar. Bondade e misericórdia certamente vão seguir vocês no trabalho, na faculdade, nos projetos da vida de vocês. E você vai habitar junto com o Senhor hoje, amanhã? Não, para todo o sempre. Você passa a fazer parte do quê? Da família de Deus. É família que está sempre na mesa. E a gente fala que a gente é o quê aqui? Nós somos família. Ah, eu não gosto. A gente é família, não adianta. Tem horas que uns passam do ponto, uns começam a feder mesmo. Mas não é minha função e a sua. Nossa função é o quê? Amar, não julgar. A vara e o cajado são do Senhor. A hora que Ele quiser, Ele vai trazer. Ele vai trazer. E a nossa função é estar de braços abertos, assim como Ele está. Porque se passasse um filme aqui da minha vida, meus irmãos, a gente ia ter bastante dificuldade, vocês não iam querer me ouvir nunca mais. Então vamos orar. Eu poderia ficar aqui falando muito mais tempo, porque eu amo a palavra, eu amo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado, mas essa é esse é o único salmo que traz uma dimensão de paz completa. E se a gente olhar lá fora, tanta gente procurando paz em tantos lugares que elas nunca vão achar, isso não dói no nosso coração. O que dói no nosso coração é a conta no vermelho, as provas que vão vir uma hora. O que espremeu o coração de Jesus? Ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. E o pastor não é esse aqui que está de terno. Quem dera eu tivesse 100. A gente precisa saber apresentar o pastor, o verdadeiro pastor de ovelhas. E Deus não me chamou só para fazer isso. Ele chamou cada um de nós para cumprir essa missão. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nos perdoa, Pai, porque nós somos falhos. Nós gostamos de andar, ó Pai, longe do pasto verdejante. Nós gostamos de ser os pastores das nossas vidas e nós achamos que os nossos planos são os melhores, são os mais legais. Só que eles terminam em caminho de morte, como diz a Tua palavra. Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós vivemos como se o Senhor não fosse o Senhor das nossas vidas. E isso envergonha o Teu nome. Ó Pai, o Senhor quer nos dar o melhor, a Deus. Mas nós queremos ser satisfeitos por bens materiais. Nós queremos ser satisfeitos, ó Pai, como crianças mimadas, por um culto que nos agrada o coração. Nós queremos, ó Pai, pessoas que nos bajulam. Nós queremos ser sempre elogiados, ó Pai. Mas o Senhor não tem compromisso com isso. O Senhor tem compromisso com a nossa paz, ó Deus. E, ó Pai, o mais triste disso tudo é que quando nós ouvimos a proposta contrária do Senhor, nós vamos para um caminho que não é um caminho bom. É um caminho falso. É um caminho de destruição. E, ó Deus, o Senhor permanece conosco, mesmo nós não permanecendo com o Senhor. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Porque se não fosse isso, ó Deus, nenhum de nós estaria aqui. Então, ó Pai, vem nos corrigir, Senhor. Aquilo que nós precisamos, ó Deus, realmente ser mudado. Que o Senhor, ó Pai, venha nos visitar, ó Deus, essa noite. Que o Senhor, ó Pai, faça uma reforma, ó Pai, no nosso coração. E que a gente possa, ó Deus, habitar na Tua mesa, ó Pai, perante os nossos inimigos, ó Deus, debaixo da Tua segurança, ó Pai. E assim, Senhor, nós seremos honrados, ó Pai. A nossa vida vai transbordar, ó Deus. Uma vida cheia de significado. Uma vida, ó Pai, repleta de vida, como o Senhor propôs. É isso que nós queremos, ó Pai. É por isso que nós estamos aqui. Não é, ó Deus, para cumprir um rito. Não é, ó Pai, para passar a nossa noite de domingo. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para aprender como viver como uma ovelha. Para declarar que o Senhor é Senhor da nossa vida, ó Pai, em todos os momentos.
E nós queremos viver isso para sempre, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, ser cercados da Tua bondade, da Tua misericórdia. Mesmo, ó Deus, no vale da sombra, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos dê uma vida, Senhor, extraordinária, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, aprender a Te honrar e a Te servir. Como igreja, ó Pai, e como indivíduos. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, nós temos alguns avisos. Depois que eu terminar os avisos, a gente faz um momento de oração, como a gente faz normalmente, e nós encerramos. Eu gostaria de passar um vídeo. Esse vídeo é o resumo em 2 minutos do que aconteceu durante toda a semana no Escola da Vida, na Escola Vitor Lacorte. Eu vou passar o vídeo e depois eu continuo comentando. Tudo muda quando você muda. Nós apresentamos durante toda a semana palestras de manhã, à tarde, às vezes 2 de manhã, 2 à tarde, às vezes 3 de manhã, 3 à tarde, bastante palestra. Centenas de jovens e adolescentes alcançados, Fundamental 2, ensino médio. O projeto ainda não acabou. A gente continua em contato com a escola, mas na primeira semana de junho, finalzinho da semana de maio, finalzinho de maio, começo de junho, nós faremos esse projeto em outra escola. Essa foi no Vitor Lacorte, nós faremos numa escola do SECAP, que eu não lembro o nome, e você pode nos ajudar. Né? Como vocês viram, teve um pessoal que filmou, um pessoal que fotografou, um pessoal que às vezes fica ali durante a palestra, quando o pessoal começa a fazer muito barulho, você senta do lado, né? Daquela instruída, pessoal para arrumar aquelas cadeiras que vocês viram que não são poucas, mas a gente precisa de ajuda. Se você quiser nos ajudar, né? Existe um concurso que acontece de cartas para Deus, e essas cartas são respondidas. Então, daqui a uma semana nós voltaremos lá no colégio, depois iremos para outro colégio, porque nós queremos essa conexão com a escola. Foi bênção, viu, gente? Foi muito
Bom, tem mais um videozinho. Nós tivemos ontem o encontro dos adolescentes da federação e esse vídeo é bem curtinho. Nivaldo. Vai pra cima, 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 vai pra cima. Muito bem. Tô lá atrás quietinho. Por que eu preciso falar dos adolescentes? Primeiro porque eu amo os adolescentes, né? Vocês são feras, vocês são demais. Jovens também, vocês são muito top, acima da média. Mas vocês precisam investir nessa galera, né? A Gabi apresentou o projeto de um acampamento. Nós teremos o Reupa Sudeste, um encontro fera de, eu creio que pelo menos 1 milhar de adolescentes da nossa região sudeste vai se reunir. Há 4 anos atrás foi em Minas, esse ano vai ser em Sumaré, aqui em São Paulo. E aí nós iremos nos reunir, todas as reuniões de adolescentes do Sudeste, para fazer um impacto, para fazer um movimento ali, um acampamento excelente, e pode ser pago em até 15 vezes. 15 vezes. Eu já falei, a gente falou aqui do ACV também, dinheiro não é problema. Né? Eu creio que Deus está incomodando o seu coração, fala assim, eu não conheço nenhum adolescente, mas o que eu vou fazer? Eu vou falar com o pastor Lucas, falou, pastor Lucas, eu vou pagar a inscrição de 2 adolescentes. Quem? Não sei, alguém vai precisar. E você direciona isso? Eu direciono. Sempre bem-vindo. Então, invistam nos adolescentes, invistam nos jovens, eles precisam aprender princípios de generosidade, né? Falou, um dia fizeram com você, você vai fazer com alguém um dia. Então, a gente precisa de bons exemplos. Outro aviso, dia 26 agora, quinta-feira, no feriado, nós teremos um romântico, um excelente, um belo jantar dos casais. Obviamente eu não participarei, mas você que é casal, você está mais que convocado a viver esse momento de comunhão, né? 8 horas aqui na igreja, nós vamos nos organizar aí, exato, nós vamos nos organizar para que você possa, né, compartilhar esse momento direitinho, para não trazer todo mundo arroz, não trazer todo mundo feijão, não trazer todo mundo nada disso. A gente vai ter um momento muito fera aqui. Então eu gostaria que você participasse. Eu vou estar aqui? Não, mas eu gostaria que você tivesse, né? Para a gente estar aqui como igreja. Esse é o momento que? De você convidar aquele casal, olha, vamos jantar junto? Aonde? Tal? Calma, vai ser um jantar legal e depois a gente conversa. Isso aí, Gabi. Gente, passaram os avisos, né? Agora, se alguém tem algum pedido de oração, eu gostaria que os presbíteros viessem aqui à frente, todos os presbíteros. E se você tem um pedido de oração, seja pela sua vida particular, aquilo que tem afligido e realmente, às vezes, conturbado o seu coração, você é nosso convidado a vir aqui para frente. A palavra de Deus fala que os presbíteros devem orar pela igreja. E nós estamos aqui para isso, para orar pela sua vida e orar pelo nosso país, né? Nós estamos vendo uma fase delicada do nosso país. Se você tem algum pedido de oração, doenças, tudo aquilo que você quer colocar diante do altar do Senhor, nós estamos aqui para interceder pela sua vida. Pode vir, gente, vocês fiquem à vontade. Pode vir aqui para frente. Os presbíteros, eles não mordem, vocês precisam aprender a conviver com eles. Eles são gente muito legais. Eu convivo com eles de vez em quando. Só tenho ganhado com isso. Nós somos o povo de Deus. E nós aprendemos hoje que o Senhor é o nosso pastor. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Pode vir mais pertinho. Ou se vocês não chegarem, eu vou. Não adianta. Vamos vir mais perto. Né? Nós precisamos da gente. A gente precisa disso aqui, né? Tem um pessoal chegando ainda, a gente pode apertar um pouquinho mais. Vamos para cima, não precisa ter vergonha. Esses são os presbíteros, essa é a liderança que Deus levantou. Nós vamos estar todos juntos aqui em espírito de oração. E se você quiser tratar de maneira particular alguma situação, esses são os homens que Deus levantou para que você procure, e eles estão totalmente disponíveis. Se eles não tiverem, eu sei que eles estão, eu estou. Então a gente está junto.
Nós somos uma igreja, nós somos o povo de Deus e nós caminhamos juntos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Pai, porque nós podemos viver isso aqui, porque nós podemos, ó Pai, colocar aqui diante do Senhor e diante dos nossos irmãos as nossas dificuldades. Nós, Senhor, não somos perfeitos, ó Pai, nós não somos, ó Deus, pessoas que merecem nada do Senhor, mas o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor escolheu nos pastorear, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui buscando o Senhor, e nós cremos que o Senhor nos visitou essa noite, ó Pai. Então, ó Deus, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações, que o Senhor, ó Pai, leve, Senhor. Que, ó Deus, os nossos erros o Senhor corrija. Que, ó Pai, tudo aquilo que nos for necessário, nós já sabemos que o Senhor vai vir trazer, ó Pai. E, ó Deus, aquilo que não nos é necessário, mas incomoda o nosso coração, tira do nosso coração, ó Pai. Por mais que seja incômodo, que o Senhor, ó Deus, molde a nossa vida, ó Pai, como um vaso, Senhor, na Tua mão. Que o Senhor quebre o que precisa ser quebrado. E que o Senhor restaure, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus, nos convocou, ó Pai, para abençoar pessoas, ó Deus. E nós cremos que nós somos os primeiros abençoados quando fazemos isso. Ó Deus, e que a graça, ó Pai, do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as eternas consolações do Teu Espírito, ó Pai, estejam conosco, ó Pai, e com todo o povo de Deus, ó Pai, com a igreja que hoje é perseguida, com os nossos irmãos que têm morrido, ó Pai, porque pregam e vivem o Teu Evangelho de uma maneira que às vezes nós não temos coragem de viver. Ó Pai, que a eterna consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o Teu povo, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos.